Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. E hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando a última lição desse trimestre abençoado de muito conhecimento da Palavra de Deus. Eu quero já deixar uma dica para você, professor, você, aluno da escola dominical, você que está na liderança de uma classe da EBD e domingo estará ministrando essa lição. Eu quero deixar uma dica para você já fazer um apanhado, um resumo geral do que nós vimos durante todo esse trimestre. Da lição número 1, a lição de hoje, que é a lição de número 13. Então nós vimos aí a lição de número 1, a chegada do servo, a 2, oposição ao servo, a terceira, as parábolas do servo, a quarta, a autoridade do servo, a quinta, o servo enfrenta a incredulidade, a sexta lição, o servo é o Cristo, a sétima, a transfiguração do servo, a oitava lição, o servo veio para servir a todos, a nona lição, a entrada triunfal do servo, a 10ª lição, o servo revela o futuro, a 11ª lição, traição e prisão do servo. A 12ª lição, sofrimento e morte do servo. E hoje, a lição de número 13, glória e triunfo do servo. Então é muito importante você fazer com seus alunos um apanhado, uma revisão geral desse trimestre, se possível, até fazer algumas perguntas para o aluno destacar qual foi a lição que mais ele se identificou, qual foi a lição que ele mais achou interessante, a lição que ele mais descobriu coisas novas, aprendeu coisas novas, adquiriu conhecimento. E você pode reservar um tempinho da sua aula, não muito, que é para não atrapalhar a lição de hoje, e está dando essa oportunidade para o seu aluno, então, estar se expressando, e colocando ali a sua visão, a sua posição com relação a esse trimestre, que, olha, meus irmãos, foi um trimestre de muito conhecimento, muito aprendizado. O evangelista Marcos, que foi o livro que nós estudamos aqui, realmente ele é muito simples, ele é muito direto e ele demonstrou aí a agilidade de Cristo, toda a atividade, que Cristo não teve realmente uma vida fácil, seus opositores sempre presentes, sempre se colocando contra, sempre querendo pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. Mas nós vimos aí também o dinamismo do servo. Jesus ele não parou, ele sempre estava se deslocando, sempre estava em trânsito, pregando para os judeus, pregando para os gentios, na terra dos gentios, curando, libertando. Então, realmente, Marcos ele demonstra toda a atividade do servo, uma vida intensa, não foi uma vida fácil, mas sempre focando na sua missão maior, que foi a cruz, que foi o Calvário. Como nós vimos em lições anteriores, parece assim que foi uma missão fracassada, foi uma missão com não muito êxito, porque ele acaba sofrendo, acaba morrendo, mas nós vimos que não foi uma vida de fracasso, e sim o Calvário foi o seu triunfo final. Era o alvo, era a missão dele morrer pelos pecadores, dar vida pelos pecadores. E hoje nós estaremos então estudando a lição de número 13, como nós falamos, a última lição desse trimestre. E essa lição de hoje, ela tem 3 objetivos muito importantes, que você, professor, ao expor essa lição, a compartilhar essa lição com seus alunos, deve ter como objetivo alcançar esses objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é proclamar o evangelho da salvação até que Jesus nos arrebate. Você precisa alcançar esse objetivo na sua classe, fazer com que os alunos venham refletir e entender que nós devemos, como igreja, proclamar o evangelho da salvação até que Jesus volte, até que Jesus arrebate a sua igreja. Essa é a nossa missão, esse é o seu objetivo para alcançar na sua classe ao expor esta lição. O segundo objetivo é proclamar a certeza de que Jesus, assim como subiu ao céu,
em breve voltará. Então é o momento de você reavivar no coração do seu aluno essa fé, essa convicção, essa esperança do retorno de Jesus que anda meio apagado no coração de algumas pessoas, no coração de alguns irmãos. Então essa é uma oportunidade, um objetivo a alcançar, de reavivar essa certeza, essa chama de que, assim como Jesus foi assunto ao céu, ele voltará. É a maior expectativa da igreja. E nós precisamos incendiar os alunos, incendiar o coração do aluno com essa mensagem, com essa esperança do retorno, da volta de Jesus. E o terceiro objetivo é adorar intimamente o sacerdote eterno que está à direita de Deus. Um dos nossos propósitos como cristão é adorar a Deus. Adorar orando, adorar servindo, adorar trabalhando. Então nós precisamos compreender e alcançar esse objetivo. Adorar intimamente o nosso sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esses são os objetivos que nós precisamos alcançar ao expor essa lição. 3 pontos da nossa lição, 3 objetivos que nós precisamos trilhar sem sair do trilho, sem perder o foco desses objetivos, sem desviar a atenção dos nossos alunos ou a nossa como professor para um assunto paralelo. Precisamos estar focados nesses objetivos para alcançar ao término da nossa aula. Então, queridos, vamos lá para a nossa lição de hoje, a lição de número 13. O assunto da nossa lição, Marcos 16, glória e triunfo do servo. É a análise do último capítulo do livro de Marcos, é a ressurreição de Jesus. Nós vimos na lição anterior todo o seu martírio, todo o seu sofrimento, morte, sepultamento, e agora nós vamos estar analisando aí a ressurreição do servo. Texto áureo da nossa lição nos diz assim: ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 6. A nossa verdade prática nos diz assim: ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A verdade que nós devemos praticar, compreender, entender que ser cristão é seguir a Cristo, é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando sempre no seu poder, depositando sempre a confiança naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A nossa leitura bíblica encontra-se em Marcos capítulo 16, o versículo 1 ao versículo 20. Você pode até estar lendo essa leitura com seus alunos, que vai ser a base aí para a nossa lição. Bom, meus irmãos, nós estamos aí então no último capítulo do Evangelho de Marcos, é o servo sofredor. Nesse último capítulo de Marcos, nós observamos que o servo sofredor, ele rompe os grilhões da morte. Ele restaura a comunidade de discípulos e assenta-se triunfante à destra do Pai. Então nós vemos aí a consumação da vitória do servo sofredor. Nós vimos desde o capítulo 1 toda a sua trajetória, toda a sua caminhada. E nesse capítulo 16, então, nós observamos aí a vitória completa do servo sofredor, a vitória completa de Cristo. Nós vamos para o nosso primeiro ponto da lição, que é a ressurreição. O primeiro subponto, amor transbordante. Marcos capítulo 16, o versículo de número 2, que diz assim: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Todos os discípulos abandonaram Jesus, mas existiam mulheres de fidelidade exemplar. Serviram-no durante todo o seu dinâmico ministério e também se dispuseram a acompanhar tanto a agonia da cruz quanto o silêncio do sepultamento. Então, meus irmãos, como nós falamos, no capítulo 16, nós vamos aqui fazer uma análise da ressurreição de Jesus.
E o primeiro ponto da nossa lição aqui, nós analisamos um amor transbordante dessas mulheres que o texto narra, né? Que Marcos ele destaca, o amor dessas mulheres. E aqui tem alguns pontos para nós aqui analisarmos. O primeiro é o amor dessas mulheres. Elas estiveram, enquanto todos os discípulos abandonaram Jesus, negaram Jesus, traíram, fugiram, se esconderam, essas mulheres, por conta desse amor transbordante, o amor que elas tinham pelo servo sofredor, o amor que elas tinham por Jesus, motivou com que elas continuassem seguindo Jesus, tanto na alegria, tanto quando Jesus esteve presente com elas, né, elas observando os milagres, observando tudo aquilo que Jesus realizou, mas também na tristeza, como diz o comentarista. Quando Nicodemos e José de Arimateia pedem o corpo de Jesus, e é bom nós lembrarmos, né, que Jesus ele morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira, e às 6 horas da tarde já seria o sábado, onde o judeu não poderia fazer um esforço físico, não ia poder fazer um esforço de tirar o corpo de Jesus e sepultar. Então eles pegam Jesus às pressas e levam para o túmulo, faz um sepultamento ali às pressas. E essas mulheres, movidas pelo amor que elas tinham pelo servo, elas foram as primeiras a chegar ali, porque elas iam para terminar o serviço que José de Arimateia e Nicodemos haviam começado, né, de embalsamar o corpo de Jesus, compraram especiarias, compraram perfumes e estavam ali para ungir Jesus. Então, meus irmãos, com relação à ressurreição, nós vemos esse amor demonstrado. Enquanto os discípulos abandonaram Jesus, traíram, essas mulheres permanecem firmes. Apesar de que também essas mulheres se esqueceram daquilo que Jesus havia falado, que ele iria ressuscitar. Elas tinham se esquecido dessa grande verdade que Cristo havia falado. Mas mesmo assim, o que nós queremos destacar aqui nesse ponto, e que é o que o comentarista pretende demonstrar aqui, é justamente o amor dessas mulheres. É o amor que nós devemos ter por Cristo. Não importa se estamos vivendo um momento de tristeza ou um momento de alegria com Cristo. Nós precisamos manter esse amor transbordante. Nós precisamos manter a fé inabalável no Senhor. Então é isso que nós queremos destacar nesse primeiro subponto desse amor transbordante. A fé inabalável, o amor transbordante, o amor incondicional. Você que aceitou Jesus, que entregou sua vida ao Senhor, não importa a situação que nós estejamos passando. Não importa se estamos vivendo um momento de alegria ou um momento de tristeza. Nós precisamos continuar amando o Senhor, tendo esse amor transbordante. E aí nós vamos para o segundo subponto, que é Cristo vive. Marcos capítulo 16, versículo 6, que nos diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar para onde o tinham posto. Meus irmãos, ainda falando da ressurreição, na época desse acontecimento, desse contexto, era diferente a forma, né, do sepultamento, né, do túmulo, era diferente da nossa época. Então, eles costumavam colocar a sepultura, né, em cavernas, e para que o túmulo não fosse ali roubado e para impedir a entrada de ladrões ou de animais, os jazigos eram fechados com rochas circulares. Então eles faziam ali o túmulo numa rocha e para fechar a entrada, para proteger contra as feras, contra os malfeitores, os ladrões, então se colocava ali uma grande pedra, né, para fechar o túmulo. E para rolar essa pedra era necessário muitos homens. Então tudo isso era para prevenir que o túmulo fosse violado, que fosse roubado, né, ou feras entrassem ali. Então esse contexto funcionava dessa forma.
Logo, como de costume, seria necessário um grande grupo de homens forte para rolar pedra e abrir o sepulcro. As mulheres, como eu falei, tinham esquecido das palavras de Jesus, que ele havia dito que iria ressuscitar. Então elas vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, para terminar aquele serviço que Nicodemos e José de Arimateia haviam iniciado, e o conversando, indagando, né? Quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra para nós? Porque elas iam pensando dessa maneira, iam conversando, porque os discípulos tinham fugido, tinham traído Jesus, tinham se escondido. Então, mas essas mulheres aqui, elas continuam, né, sendo fiéis ao Senhor, estão indo ao túmulo de Jesus justamente para terminar esse serviço. Então, meus irmãos, quando essas mulheres chegam ali no túmulo, elas foram surpreendidas, porque a pedra, apesar de ser grande, já havia sido removida. E Mateus, ele narra com mais detalhe esse acontecimento. Mateus, ele diz que houve um grande terremoto e um anjo da parte do Senhor, ele rola a pedra e se assenta sobre ela, né, demonstrando aí todo o poder de Jesus sobre os obstáculos, sobre as dificuldades. Marcos anuncia com extrema simplicidade o evento-chave do cristianismo, dizendo: ele ressuscitou, não está mais aqui. A morte não tem poder para vencer a vida. Deus o ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. Glória a Deus. E nós vemos aqui a base do cristianismo, a base da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. O anjo rola a pedra, se assenta sobre ela, e nós temos aí um símbolo da vitória completa de Cristo sobre todas as dificuldades, sobre todos os problemas, sobre todas as nossas dores e angústias, e principalmente a vitória completa de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. A Bíblia diz que se Cristo não morreu ou não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, glória a Deus, porque Jesus, o servo sofredor, cumpriu completamente, perfeitamente a sua missão. A morte não pôde vencê-lo, porque ele é a vida, ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador e nosso Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o terceiro subponto, que é primeiras testemunhas. Marcos capítulo 16, o versículo 7, que nos diz da seguinte maneira: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Afirmada a ressurreição de Cristo, o anjo convida as mulheres a ver o sepulcro vazio. Em seguida, proclama a palavra cheia de encorajamento. O anjo, então, ele diz para as mulheres: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Que mensagem, né, meus irmãos? Que essas mulheres que vão até o túmulo de Jesus para ungí-lo, para prepará-lo, têm essa grata surpresa, essa grande surpresa de ver a pedra removida e receber uma mensagem que Jesus transfere àquelas mulheres através do anjo. Primeiro, dizendo que Jesus não estava mais ali, que ele já havia ressuscitado, o túmulo estava vazio. E segundo, recebe uma mensagem que Cristo deixou para transmitir tanto a essas mulheres quanto aos discípulos, dizendo: olha, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Aquelas mulheres que chegaram ali tristes, agora recebem essa mensagem belíssima, essa mensagem de esperança, essa mensagem de encorajamento, não só para confortar os seus corações, mas também para levar essa mensagem para os apóstolos, essa mensagem para os discípulos de Jesus, que continuavam ainda escondidos, com medo, sem esperança, quem sabe até decepcionados com a morte de Jesus, se esquecendo daquilo que Jesus havia falado, que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas agora as mulheres estão cheias de esperança, cheias de alegria e vão levar essa mensagem para o discípulo de Jesus. Olha, ele ressuscitou e ele vai encontrar vocês na Galileia, como ele havia dito. Glória a Deus.
E o comentarista coloca aqui, meus irmãos, algo interessante que vale a pena nós analisarmos um pouco. É que o pecado entrou no mundo por uma mulher, nós vemos lá em Gênesis. Então Adão e Eva, eles pecam, desobedecem a Deus, e nós vemos aí o pecado entrando através da mulher que comeu o fruto e deu para o seu marido. Mas nós vemos também que por ela, pela mulher, vieram o Salvador, Jesus, e a propagação primeira da ressurreição. Então nós vemos aí, meus irmãos, não algo aleatório, mas algo planejado, algo divino, algo da parte de Deus. Como que se Deus agora está dando uma nova oportunidade para essa mulher, reescrevendo essa história dessa mulher, dando essa oportunidade, demonstrando não mais o fracasso dessa mulher, mas o protagonismo dela, a importância dessa mulher na história da humanidade, na história auxiliando, ou contribuindo no projeto de Deus, no plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, Deus ele não omite o fracasso dessa mulher, mas dessa oportunidade dessa mulher agora, ou das mulheres agora, sendo aí protagonista nesse evento maravilhoso. Aí só pode concluir que é realmente a graça de Deus, a sabedoria divina, controlando toda a história da humanidade. Aí, meus irmãos, nós continuamos aqui analisando e vendo que Jesus já havia dito, já havia afirmado que após a ressurreição encontraria os discípulos na Galileia. Também já havia afirmado que a essência do discipulado consistia em seguir as suas pegadas. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo e precisamos seguir as pegadas do Mestre. Então Jesus ele vai agora para a Galileia para restaurar essa verdade que havia se perdido. Os discípulos deixaram Jesus, pegaram outros caminhos, mas Jesus agora, como esse discipulador, ele vai restaurar essa comunidade, ele vai restaurar esses discípulos. E é o que nós estamos vendo aqui. E há nesse texto também, meus irmãos, uma referência específica a Pedro, que é uma riqueza espiritual comovente. Observa só, mesmo sua chocante deserção não impediu que o primeiro movimento de Jesus ressurreto fosse um explícito e restaurador ato de perdão, colocando em prática seus ensinamentos. Então nós vemos mais uma vez aqui uma demonstração da graça e do amor de Deus. Apesar de Pedro ter negado Jesus, Pedro está decepcionado porque ele foi aquele que foi audacioso, disse que não ia negar Jesus, se fosse preciso ele morreria por Jesus, E Jesus alertou Pedro que ele ia negá-lo. E aí nós vemos agora que Jesus ele faz uma referência específica para Pedro. O anjo ele diz, olha, avisa os seus discípulos, avisa os discípulos de Jesus e a Pedro. Então ele faz uma referência específica a Pedro. Por quê, irmãos? Jesus ele está demonstrando o seu amor e a sua graça também a Pedro. Ele conhece o coração de Pedro. Ele sabe como Pedro se encontra. Então Jesus agora ele vai aproveitar esse momento para sarar o coração de Pedro. É mais uma vez a graça divina, o amor de Deus dando a oportunidade para o ser humano. Foi assim com as mulheres, está sendo assim com Pedro. Uma nova chance, uma nova história. Todavia, nós precisamos entender aqui algo interessante, que é a missão de testemunhar a ressurreição. Porque essa mensagem, ou esse testemunho da ressurreição de Cristo, ela sempre bate em grandes obstáculos, em barreiras, oposições, e é importante nós analisarmos isso daqui. Então, psicologicamente, as mulheres ficaram atordoadas com aquela experiência sobrenatural. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar que aquelas mulheres vão levar a mensagem, foram as primeiras a receberem as mensagens, mas vão encontrar grande dificuldade. E a primeira barreira, a primeira dificuldade em testemunhar essa ressurreição é a barreira psicológica. Psicologicamente, as mulheres ficaram atordoadas com aquela experiência sobrenatural. Então essa é a primeira dificuldade, a primeira barreira para esse testemunho, delas testemunharem essa ressurreição. Em segundo lugar,
é uma barreira cultural, porque culturalmente, nessa época, o testemunho das mulheres era menos confiável do que o testemunho dos homens. Então, essas mulheres que nesse contexto não têm essa credibilidade que os homens tinham, elas foram as escolhidas pelo Senhor para testemunhar dessa ressurreição. Então nós vimos aqui, mais uma vez, Deus manifestando a sua graça, porque Ele não faz acepção, não é privilégio para os homens. O ato de testemunhar da ressurreição, e isso vale para nós hoje, não é só para os homens, não é só para a liderança, não é só para os pastores, mas é um ato, sim, das mulheres e se estende a todos nós. Então, veja que Jesus aqui não faz acepção de pessoas, sempre valorizou as mulheres e nós vemos isso aqui neste ato das mulheres terem essa responsabilidade, este compromisso de testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui esse primeiro ponto da ressurreição, onde nós vimos o amor transbordante, que deve também ser a nossa vida, né? Cheia de amor, cheio desse amor transbordante, independente do momento que estejamos passando, se é de tristeza ou se é de alegria, devemos continuar amando o Senhor. O segundo subponto, Cristo vive. As mulheres foram surpreendidas com um túmulo vazio e a mensagem do anjo dizendo que Jesus não estava mais ali, já havia ressuscitado, dando a elas uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento para ir proclamar essa mensagem aos discípulos e a todos aqueles que eram seguidores de Jesus, apesar das dificuldades. O terceiro ponto, elas foram as primeiras testemunhas, tiveram essa dificuldade por conta da credibilidade, que as mulheres não tinham tanta credibilidade como os homens, mas elas foram e testemunharam, porque Jesus não faz acepção de pessoa, escolheu tanto homens quanto mulheres para essa nobre missão de testemunhar acerca do seu amor, da sua graça e da sua ressurreição. Agora, meus irmãos, vamos para o segundo ponto, aparições. O primeiro subponto, transformação. Marcos capítulo 16, o versículo 9, que nos diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Depois de algum tempo de reflexão, Maria Madalena é a única que consegue romper esses duros limitadores e corre para contar a Pedro e João o que havia descoberto. Demorando-se um pouco no túmulo, depois que eles partem, nesse instante o próprio Senhor aparece, propiciando-lhe um encontro memorável. Maria Madalena é a primeira a encontrar-se com o Senhor Jesus, ressurreto. Sim, justamente ela, de quem o servo outrora havia expelido 7 demônios. Então, meus irmãos, nós vemos aqui neste ponto algo muito interessante sobre Maria Madalena. E segundo aqui a nossa lição, ela avisa, Pedro e João, eles vão até o túmulo, encontram lá o túmulo vazio, e aí eles partem dali e ela se demora um pouco ali, ela continua ali. E de repente, Jesus se apresenta para ela. E ela, pensando até que fosse um jardineiro, pergunta se ele havia escondido o corpo do Senhor, que ele entregasse o corpo para ela. Mas o que é interessante aqui nesse ponto, irmão, é justamente a transformação na vida de Maria Madalena. Aquela mulher que outrora tinha uma vida cheia de demônios, ela foi transformada pelo poder do Senhor e agora ela é justamente aquela que portará as boas novas da ressurreição de Cristo. De alguém endemoninhado, agora transformado pelo poder de Deus e vai sair para levar as boas novas de salvação, as boas notícias da ressurreição de Cristo. E nós compreendemos aqui então, como diz o comentarista, que o Evangelho não é uma ideia, nem uma filosofia, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós observamos aqui essa transformação, É a primeira pessoa a se encontrar com Jesus ressurreto, aquele que transformou a vida dessa mulher,
através de um encontro pessoal com o Senhor. Alguém que tinha uma vida cheia de demônio, mas agora está com o coração aí purificado, justificado e sendo portadora de boas notícias, de boa nova, que é a mensagem do Cristo ressurreto. Glória a Deus. Nós vamos para o segundo subponto, que é incredulidade. Marcos capítulo 16, o versículo 11, que diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A postura ousada de Maria Madalena contrasta com a reação insistentemente cética dos discípulos. Desprezaram o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres. Também não creram no testemunho da dupla que encontrou com o Senhor no caminho de Emaús. Então nós vemos aqui que Maria Madalena recebe a mensagem para transmitir a boa nova do Cristo ressurreto, porém os discípulos não deram ouvido, não acreditaram na mensagem, não acreditaram no testemunho de Maria Madalena e nem das outras mulheres e da dupla de discípulos, que teve um encontro com Jesus ali no caminho de Emaús. Simplesmente eles não acreditaram. E diante dessa situação, Jesus enfim aparece e censura-lhes a dureza de coração, confirmando os testemunhos anteriores. Jesus, então, se apresenta para eles e lança em rosto a incredulidade. Jesus havia curado, Jesus havia estado com eles, havia predito o seu sofrimento, predito a sua morte, a sua ressurreição, e agora a boa nova chega, a mensagem chega, eles não dão crédito e Jesus se apresenta então para confirmar o testemunho que eles haviam escutado, que eles haviam recebido. E mesmo assim, com muita dificuldade, eles vão então acreditar em Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre estar vigiando, sempre estarmos alerta, porque não é só os discípulos que andaram por esse caminho ou trilharam esse caminho da incredulidade, não aceitando o testemunho de Maria Madalena, o testemunho das outras mulheres. Nós também corremos esse risco e nós então precisamos estar alerta. Não importa a experiência que eu já tive com Deus, não importa a experiência que você já viveu, nós corremos o mesmo risco dos apóstolos e dos discípulos. Você lembra nas lições anteriores que eles participaram da transfiguração do servo, tiveram experiências maravilhosas, mas mesmo assim eles entraram pelo caminho da incredulidade. Então fica um alerta para nós aqui, analisarmos e termos muito cuidado para nós não recorrermos nesse mesmo erro, mas sim continuarmos firmes com uma fé inabalável, depositada no Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra. Aí nós vamos para o terceiro subponto, que nos diz assim: diversas aparições. Marcos capítulo 16, o versículo 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. Então, meus irmãos, nós observamos aqui nesse ponto várias vezes onde Cristo ele se manifesta, onde Cristo ele se apresenta para diversas pessoas. Então, após ele ressuscitar, nós vemos vários registros na Bíblia. Pelo menos 11 eventos de aparições de Jesus antes da sua ascensão. Então, Jesus ele ressuscita, aparece para diversas pessoas até o dia que ele vai ser levado ao céu, que ele vai ser assunto ao céu, que ele retorna para o Pai. Então, isso é muito importante, porque são provas irrefutáveis, são provas de argumento da nossa fé, daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós pregamos, que é a ressurreição de Jesus. Então você pode estar vendo depois as referências e analisando uma a uma para você fazer uma pesquisa, uma análise mais profunda. Mas olha só, primeiro, Jesus ele aparece a Maria Madalena, João capítulo 20, ele aparece ao grupo de mulheres, Mateus capítulo 28, aparece a Pedro, Lucas 24, aos 2 discípulos no caminho para Emaús, Lucas 24, aos discípulos em Jerusalém, Lucas 24, João 20, aos 7 junto ao lago, aos 7 discípulos junto ao lago,
João capítulo 21, aos discípulos no monte, Mateus capítulo 28, a 500 seguidores, 1 Coríntios capítulo 15, ele também aparece a Tiago, 1 Coríntios capítulo 15, e aos discípulos, quando da sua ascensão, Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, nós vemos isso daí. Então observe todas essas aparições de Cristo. As aparições de Cristo foram centrais para a pregação da igreja primitiva e para seu ensino. Jesus promoveu essas aparições durante um período de 40 dias. Então isso foi muito importante, porque começou-se a divulgar uma mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado, né? E no decorrer dos anos foram desenvolvendo-se alguns argumentos, algumas falácias, né? Dizendo que Jesus ressuscitou sim no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos, e outros disseram não, Jesus ele ressuscitou, mas espiritualmente. Então, no decorrer do tempo foi se criando, foi se inventando, foi se espalhando, né? Muitos argumentos acerca da vida de Jesus. E essas aparições de Cristo foi muito importante porque fortaleceu a mensagem do Evangelho. Né? Argumentos, testemunhas, provas vivas, provas reais, né? da morte, do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo. Então, Cristo ele passa esse período de 40 dias justamente para dar provas da sua ressurreição. Aparecem as mulheres, aparecem vários apóstolos, vários discípulos, há mais de 500 pessoas na sua ascensão. Eles viram Jesus subindo diante deles. Então, tudo são provas cabal da ressurreição de Cristo. Não tem como não aceitar, porque são fatos reais, é um fato real, com testemunhas reais da ressurreição de Jesus. Como falou o anjo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aí nós vamos então para o terceiro ponto, que é a ascensão. O primeiro subponto, grande comissão. Marcos capítulo 16 e o versículo 15, nos diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Uma vez cumprido o seu ministério terreno, não havia mais razões para Jesus permanecer fora de casa. Antes, porém, o Senhor restaura a comunidade de discípulos, bem como sua chamada missionária, constituindo-os, enfim, como seus genuínos embaixadores na terra. Então, meus irmãos, o servo cumpriu cabalmente, perfeitamente a sua missão. Então, agora, não há mais razões para ele continuar na terra. Ele cumpriu a sua missão e ele vai voltar para o Pai. Ele vai voltar para o céu. Mas antes dele fazer isso, ele vai aqui restaurar a comunidade dos discípulos e também fazer esse chamamento, essa chamada missionária. Ele vai comissionar os discípulos, né? Ele vai constituir os seus discípulos como embaixadores do seu reino na terra, para dar continuidade a essa nobre missão, né? De expandir o reino, de anunciar o reino, de cumprir o propósito de Deus, que é de restaurar o homem, de resgatar o homem, de salvar o homem. Então Jesus vem, ele paga o seu preço, morre no lugar do pecador, trazendo essa mensagem de restauração, e agora ele vai passar para os seus discípulos, para os seus seguidores, para dar continuidade nessa nobre missão de pregar o evangelho a toda a criatura. Agora, os discípulos e os seguidores de Cristo, eles têm essa missão de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Com efeito, a palavra deve ser pregada a toda a criatura e em todo o mundo. Discípulos de todas as nações deverão ser formados e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a nossa maior missão. É a maior missão da igreja. Ganhar, discipular, consolidar e enviar. Aí o comentarista coloca algo interessante que eu quero colocar aqui com os irmãos para nós analisarmos juntos. Ele diz assim: para a igreja, optar pelo silêncio é um perigo maior que a perseguição
e a morte. O evangelho só será boas novas se for compartilhado. Então, às vezes, existem muitos irmãos que estão preocupados, não é, com perseguição, preocupados com os levantes, mas o comentarista chama a atenção aqui da igreja, né, que pior do que a perseguição, pior do que a morte, é a igreja optar pelo silêncio, optar em não pregar o evangelho, em não cumprir o ide do Senhor. Isso é um perigo para nós. Não podemos ser tímidos ou negligentes na tarefa de, com amor e sabedoria, pregar o evangelho a todos, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos cumprir essa missão. É um ide do Senhor de nós levarmos a mensagem do evangelho. Mas não tenha medo, porque Jesus, ele está conosco. Você é boca de Deus, você foi escolhido por Deus para pregar o evangelho com firmeza, com convicção, porque Jesus está conosco e a sua palavra vai garantir a vitória. E como o Senhor mesmo falou, os sinais seguirão aos que creem. Então, incentive o seu aluno a continuar levando essa mensagem, a continuar pregando, a continuar fazendo discípulos, falando do amor de Deus, levando essa mensagem de encorajamento. Cristo ressuscitou, Cristo não está mais no túmulo e Ele quer salvar você, Ele quer salvar o ser humano. Essa foi a missão de Jesus. Nós vamos para o segundo subponto, que é a destra de Deus. Marcos capítulo 16, o versículo 19 nos diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. As aparições e desaparições de Jesus, depois da ressurreição, foram instantâneas. A exceção, porém, foi gradual. Sua partida da terra deu-se com uma lenta e emocionante subida, assim como a sua entrada ao mundo foi uma descida. Igualmente, como sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também o foi sua partida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui esse acontecimento maravilhoso, esse acontecimento emocionante. Jesus se reúne pela última vez com seus discípulos e, enquanto ele está ali falando, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, enquanto Jesus está dando as últimas instruções, falando com seus seguidores, com seus discípulos, ele começa a subir lentamente à vista de todos. E nós vemos que quando Jesus ressuscita, ele aparece, desaparece. Os discípulos estão numa casa fechada, Jesus aparece no meio deles, depois desaparece novamente. Ele está com 2 discípulos a caminho de Emaús e de repente ele está na mesa e some diante deles. Então, tanto as aparições quanto as desaparições era algo rápido, algo instantâneo. Mas neste momento aqui, Jesus, nesse acontecimento emocionante, ele começa a falar com os discípulos e de repente ele vai subindo diante da vista de todos, de forma lenta. Jesus, ele marca a conclusão do seu ministério. Ele cumpriu perfeitamente a sua missão. E agora ele está subindo diante da vista de todos, marcando então o fim do seu ministério terreno, recomeçando o seu ministério no céu. Agora ele começa um ministério como sumo sacerdote e advogado do povo de Deus, advogado do seu povo. Glória a Deus. Jesus não só subiu, como também foi recebido nas alturas. E o texto diz, e assentou-se à destra de Deus, ou seja, o lugar de suprema honra e autoridade. Jesus é honrado no céu pelo cumprimento total, cabal, perfeito da sua missão. Então Jesus se assenta à destra de Deus, e isso é um sinal do seu poder, de toda honra, de toda autoridade, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas do universo estão debaixo dos seus pés. Cristo é exaltado. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, nós vamos então para o terceiro subponto da nossa lição, que é sinais.
Marcos capítulo 16, o versículo 20, nos diz assim: E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Diante de tão imensa glória, poder e autoridade, não nos espanta saber que, com a obediência dos discípulos em pregar o Evangelho por toda parte, o Senhor tenha cooperado fielmente com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. E até hoje, quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus se encarrega de confirmar essa mensagem com a manifestação do seu poder. Então nós vemos aqui acerca dos sinais, que é justamente o poder e a autoridade de Jesus na vida dos seus servos, daqueles que têm obedecido a sua ordem, a sua mensagem, a sua ordem imperativa, dizendo: ide pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos o poder de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus acompanhando os discípulos. Eles iam pregando e levando a mensagem de boas novas e os sinais iam acontecendo. Os enfermos eram curados, as vidas eram libertas, os demônios eram expulsos e o Senhor ia cooperando com eles como havia falado. O Senhor ia acompanhando com os sinais. A palavra de Jesus ia se confirmando. E isso não foi só para os discípulos, não foi só para aquele período, aquele tempo, aquela época, mas para a igreja hoje. Então todo crente, a igreja, todo cristão, quando cumpre obedientemente a palavra de Jesus, de cumprir o evangelho, de levar o evangelho, ele vai contar com a presença de Deus, com a autoridade e o poder de Deus através dos sinais. Os sinais se manifestando e os milagres acontecendo. Então isso é o cumprimento da palavra de Deus, o Senhor cooperando com seu povo. Aí, meus irmãos, nós vamos agora para a aplicação pessoal, que nos diz da seguinte maneira: temos o mais poderoso Senhor e a mais poderosa mensagem. Portanto, deixando de lado todo medo e timidez, preguemos com ousadia o Evangelho de Cristo a tantos quantos estiverem ao nosso alcance. Glória a Deus. Então, essa é a missão da igreja: levar as boas novas de salvação. Dizer ao mundo que Jesus não está mais na sepultura. Ele ressuscitou e ele permanece vivo e tem todo o poder nos céus e na terra. Então preguemos a palavra de Deus a todos quanto estiverem ao nosso alcance. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Nós estudamos esse trimestre, estudamos aí o livro de Marcos. Parabéns para você que participou das 13 lições. Se você puder comentar, colocar nos comentários quantas lições você assistiu, quantas lições você esteve conosco, coloque nos comentários aí e nós vamos estar lendo os comentários e estaremos aí respondendo também os comentários. Meus amados irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esqueça de selecionar o sininho de notificações para que toda vez que nós colocarmos um vídeo no canal, você seja notificado, você seja avisado. Então você não paga nada para isso, se inscreva, você pode deixar aí os seus comentários, a sua dúvida, que nós estaremos lendo todos os comentários e estaremos respondendo também todos os comentários dos nossos irmãos. Meus irmãos, muito obrigado por você que esteve conosco durante esse trimestre. E nós queremos pedir que você continue nos acompanhando, compartilhando o nosso conteúdo e vamos juntos construir uma EBD inovadora. Muito obrigado a todos. Nos encontramos na próxima semana na nossa sala de aula da EBD inovadora. Graça e paz a todos.